Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer grande estar aqui, as palavras generosas aí da Alice. Eu vou falar para vocês sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, um projeto que surgiu em 2005 e agora já estamos na 10ª edição em 2010. Em primeiro lugar, é preciso explicar por que se criou essa Olimpíada. O Brasil já tem Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, desde 1978. Desde 78, o Brasil participa, inclusive, de Olimpíadas Internacionais de Matemática. Mas o que acontecia é que essa Olimpíada ela atingia um número muito restrito de alunos por uma ausência muito forte das escolas públicas. Pouquíssimas escolas públicas participavam dessa Olimpíada. Em geral, uma Olimpíada em que participavam mais as escolas privadas. E, durante 32 anos, a OABM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, ela que seleciona, por exemplo, os alunos que vão representar o Brasil em Olimpíadas internacionais. Existem várias Olimpíadas internacionais que o Brasil participa, em vários níveis, e é essa Olimpíada, a OABM, que seleciona, uma seleção extremamente dura, e, durante 32 anos, nunca nenhum aluno de escola municipal ou estadual foi escolhido, passou nessa seleção. E esse ano isso mudou, eu vou contar isso no final, que é o presente. Foi uma emoção enorme, depois de 32 anos, nós quebrarmos esse tabu que as escolas públicas não estavam participando. Então, essa Olimpíada foi criada em 2005, com os objetivos, eu vou dizer. Ela é uma Olimpíada, ela é executada pela Sociedade Brasileira de Matemática. Na época que ela foi criada, eu era presidente da SBM, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um dos institutos mais reputados em pesquisa em matemática, de nome internacional, e é inteiramente apoiada, todos os recursos vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério de Educação. Então, a primeira coisa, eu fiz em inglês, porque eu vou falar em português, para que todo mundo melhorasse. Os objetivos eram, primeiro, melhorar a qualidade do ensino da matemática, tudo isso concentrado nas escolas públicas. Motivar, identificar e encaminhar jovens talentos para a área de ciência e tecnologia. Inclusive, se falou aqui da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu há 2 semanas atrás em Brasília. Eu participei, dei uma palestra, e uma expressão que se usou muito foi apagão técnico. Com uma população jovem enorme que nós temos, de milhões de jovens, o país está importando, atualmente, 40 mil engenheiros e 130 mil técnicos com formação básica em matemática. Então, a palavra apagão técnico surgiu em várias palestras, e foi muito interessante que a questão da melhoria do ensino das escolas públicas, porque as escolas públicas é onde estudam mais de 85% das crianças brasileiras. Então, se nós conseguirmos atingir, é uma obrigação atingir esse público grande, seria uma coisa importante. E foi muito interessante que, mesmo as palestras das áreas do setor produtivo, petróleo, remédios, automóveis, estavam todos lá, havia a demanda que é preciso melhorar a qualidade do ensino público, senão o país não vai ter, nos próximos anos, se espera que o país entre numa competição internacional forte, ele não vai ter como competir no comércio internacional. E o apagão técnico já é premente, ele já acontece no país no momento em que nós estamos tendo que importar mão de obra já qualificada. Mostrar a importância da matemática para o desenvolvimento do país, adotar a excelência como um alvo na educação pública, que a excelência seja um parâmetro dentro da educação pública, e abrir as portas das carreiras científicas e tecnológicas aos alunos de escola pública. Se nós olharmos as áreas científicas e tecnológicas e também, por exemplo, as áreas médicas, pouquíssimos alunos das escolas públicas acessam essa carreira. E, obviamente, não é porque eles não querem seguir essas carreiras, mas muitos achavam que não podiam. Bom, quem são os estudantes? São os estudantes, basicamente, na faixa de 11 a 18 anos. É a 5ª a 8ª série, dividida em 2 níveis, a 5ª e 6ª série, nível 1, a 7ª e 8ª, nível 2, e o ensino médio, nível 3. Então, a Olimpíada é dirigida para esse público
e todas as suas atividades são divididas nesses 3 níveis. Bom, quem são os participantes dessa Olimpíada, né? Participam todos os setores da nossa sociedade. Nós temos alunos das grandes e das pequenas cidades, algumas, inclusive, que nós chamamos de cidades, mas não têm sequer status de município, né? Cidades com menos, inclusive, de 3.000 habitantes. Várias comunidades indígenas participam, comunidades quilombolas. Aos estrangeiros, talvez seja preciso explicar que as comunidades quilombolas são comunidades que são uma herança de grupos de ex-escravos fugitivos, né, que se organizavam, e hoje em dia eles ainda preservam algum tipo dessa organização. Nós temos várias comunidades quilombolas participando, né, estudantes deficientes físicos, nós temos muitos estudantes com deficiência física, nós vamos ver um exemplo aí notável. Estudantes que estão em programas de ressocialização e também internos penitenciários. Inclusive, no caso de penitenciários, já tivemos 3 casos de medalhistas, né? Inclusive, chegaram até a medalha de prata. Bom, aqui são os números que são surpreendentes nessa Olimpíada. Em 2005, nós nos planejamos para 5 milhões de alunos. E tivemos mais de 10 milhões e meio, 31 mil escolas e 5.199 municípios, que já é 93,4% dos municípios do país. O país tem aproximadamente 5.650 municípios. Em 2006, ela cresceu para 14 milhões, aumentou o número de escolas e, novamente, o número de municípios. Eu nem vou ler os números. Chegando aqui, já esse ano, né, estamos fazendo a Olimpíada agora, fizemos a primeira prova, né, nós atingimos aproximadamente 19 milhões e 700 mil alunos. Já quando entramos na faixa dos 19 milhões, ano passado, isso significa 10% da população brasileira, né? Então, ela é a maior Olimpíada de Matemática do mundo nesse modelo. Né, e chegamos agora a 99,16% do município, 5.518 municípios. Temos pouquíssimos municípios que não participam, muitos, inclusive, são muito pequenos, são das zonas rurais, então eles só têm, às vezes, o ensino da 1ª à 4ª série. Então, eles não têm público para participar. Tá? Esses números, não precisa copiar, se você quiser, está no nosso site. Tá? Depois eu ensino onde é que você encontra, tá? Mas isso eu dou para você. Então, é uma Olimpíada que ela começou grande, né? E as perguntas que nos fazem é por que tanto sucesso, logo com matemática, conhecido como bicho-papão dos estudantes. Né? E a gente nem sabia mesmo por que o sucesso, porque, no início, quando o governo nos autorizou a fazer a Olimpíada e nos perguntou quantos alunos vocês colocam na Olimpíada, então, nós olhamos naquela época para a Olimpíada Argentina, que já colocava 1 milhão de alunos, e chutamos 5 milhões. Então, os membros do governo disseram, bom, para a imprensa nós vamos dizer 3 milhões, porque se nós não chegarmos a 5, vamos dizer que nós não alcançamos a meta. E como é um projeto do governo, tinha que ter uma série de cuidados com a mídia. E chegamos a 10 milhões e meio, e o pessoal, então, do governo gosta de brincar conosco, dizendo que nós, da matemática, erramos as contas. Né, eles brincavam muito com isso conosco. Vocês erraram as contas, falaram 5 milhões, erraram por mais de 5 milhões. Né? Então, a gente tenta analisar os motivos do sucesso dessa Olimpíada. Uma das coisas que nós não abrimos mão é da questão da excelência. Né? Por exemplo, a grande vedete, temos 2 grandes vedetes, que são, primeiro, as provas, que são interessantíssimas. É comum, assim que acaba a prova, por exemplo, o MEC me avisou no ano retrasado, eu agora já não acompanho mais, meia hora depois que acabou a prova, tinham mais de 900 comunidades no Orkut discutindo as questões. Né? E o material que nós distribuímos, que a gente chama o banco de questões, é um material muito elaborado, com questões muito interessantes e com todas as soluções minuciosamente redigidas para que os professores possam entender. Às vezes, até o mesmo problema